Oi. Cada chamada, cada reunião dessa é quanto tempo? Pelo grátis é 40 minutos. 40 minutos grátis. Ô, Júnior. Pode falar, Bob. Oi, Júnior. Não precisa sair, tá? E daí, depois, ficando esse gravado aqui, eu já pego o resto da reunião. Tá. Eu vou colocar... Dessa vez, acho que eu consegui gravar aquela primeira parte e aí eu coloco a segunda parte também. O Fausto está gravando. Tá bom. Um abraço para todo mundo aí. Feliz Páscoa para vocês e a gente se vê. Tá bom? Valeu, Bob. Você também. Um abraço, querido. Valeu. Tchau, tchau. Tem que matar o bicho, filho. A Natiara estava treinando, Natiara? Tava. Hoje, de sábado, a gente vai cedo. 7h30, 7:45, e daí acabou se estendendo um pouquinho, eu fui ver que eu tinha passado meia hora da live, eu tentei entrar, eu falei, já deve estar acabando. Ainda bem que continuou, agora já fiz, já deu tudo certo. Já. Muito bom, muito bom. Bom, e o que o Léo estava falando é exatamente isso, é você ter um foco e um objetivo maior, né, um que realmente você queira, do que ficar com vários focos pequenininhos, né? É o que eu falei para a Daiane uma vez, eu acho que eu devo ter falado mais ou menos assim, e se ela queria ganhar um monte de campeonato pequeno, regional, do bairro, do boxe, ou se ela preferia se dar bem, se destacar em uma grande competição. Então, eu acho que essas escolhas têm que ser feitas a partir do momento que você quer ser um atleta de alto nível, né? Porque para essas competições pequenas, a galera vai só para se divertir, se desgastar, né? E realmente não tem muito o porquê a gente está participando de competições assim, se a gente quer ter destaque em competições maiores, em competições importantes, certo? E o Léo estava falando do tempo que você fica em destreino, o tempo que você fica se recuperando de uma competição, que realmente atrapalha o seu desempenho e sua evolução, né? Então, se você quer evoluir de um ano para o outro, né? Se você quer ter uma melhora de performance de um ano para o outro, você tem que focar e trabalhar para isso. Se você ficar dividindo o seu foco com competições pequenas, com participações em competições sem muita expressão, você está focando no seu desenvolvimento, a melhora, e quando chegar a essas competições maiores, que realmente é o seu objetivo, você não vai estar totalmente preparado para isso. Então, é interessante a gente ter isso em mente, né? Focar naquilo que a gente quer e trabalhar para aquilo que a gente quer. Certo? Certíssimo. Júnior, Diga. como que foi? Eu perdi um pouco a sua live com o Thales. Como que foi? Qual é a programação? Já tem alguma coisa? Muito incerto ainda. Não sei se você já falou isso também. Se quiser depois falar depois, não tem problema. Parece que para quem é de Cuiabá não vai poder participar da seletiva. Não é isso? Ai, Foi isso sim. que ele falou, não foi? O quê? Não, ele falou que o TCB vai acontecer no mesmo formato. Ele só não sabe ainda a data. Ainda ele brincou, ele falou, nem que a seletiva seja no Natal e o TCB no Ano Novo, mas vai ter esse ano ainda. Ah, tá, legal. O que ele precisa é marcar as cidades na ordem que elas foram marcadas, começando no Sul e terminando na Bahia, ou, em último caso, ao contrário, começando na Bahia e terminando no Sul. Tem que ser nessa ordem para que a logística de transporte de equipamentos dele dê certo. Tá? Então, o que ele disse é que quando começar a voltar,
ele vai tentar marcar os ginásios nessa ordem. E talvez essa seja a dificuldade da marcação, né? Mas ele acredita que quando isso for marcar, por exemplo, a primeira seletiva, que isso tenha pelo menos 30 a 40 dias depois que tudo voltar ao normal, né? Porque ele vai dar um tempo para... Então, né? Não vai ser rápido. Não, 40 dias é um tempo bom, né? Você acha? Eu acho, se a gente estiver fazendo um trabalho de base bem feito, em 40 dias a gente entra no pré-competitivo e chega bem para a competição. Sai desse período de base que a gente está, né? E entra para o pré-competitivo. Exatamente. Tá então, bom. eu acho que é um tempo ideal para a gente. Eu acho que a gente não tem problema com relação à periodização, não. Eu acho que é isso que a gente tem que manter fazendo assim. E tudo vai depender da ordem que ele anunciar. Pode ser que a sua seletiva seja a primeira de novo, ou pode ser que ela seja a última. Entendeu? Não dá para furar isso aqui, não. Vai depender. Porque agora tem um norte. Uns falavam que talvez não ia ter esse ano, que esse ano já ia cancelar tudo, e outros falavam não, que ia ter logo depois. Então, se ele falou que vai ter, pelo menos a gente sabe que vai ter. Independente da data, agora a gente tem um norte. Exato. Esse eu achei a informação mais importante, eu acho que foi essa, né? Que realmente vai ter, que não tem possibilidade deles fazerem seletivo online, eles não vão fazer. Não tem possibilidade deles fazerem um super TCB, como tinham falado, também não vai ser feito. Não é. É manter as mesmas ordens, a mesma ordem e as mesmas provas da seletiva. Tá? As provas também não tem alteração. O evento está pronto, ele diz que já está com medalha, com camiseta, com água comprada, com tudo esquematizado para realizar. Tá? Então, só depende das datas agora, né, acertar um pouco das logísticas. E vamos ver. A gente falou na outra reunião um pouco, o Léo acha, e eu concordo com ele, que os ginásios para eventos esportivos devem ser o último a ser liberado. Né? Então, a gente vai ter tempo. Fechado, né? A gente vai ter tempo. Então, eu acho que quando tudo voltar ao normal, dá para a gente já começar a trabalhar uma base e até os ginásios serem marcados, tudo. Eu acho que talvez dê até um pouco mais de 40 dias. Tá? Então, eu acho que está tranquilo, está dentro daquilo que a gente programou. Não, tá bom. Por aqui eu estou treinando, estou conseguindo fazer tudo que você está planilhando para a gente. Não estou tendo dificuldade nenhuma, não. Essa semana já encerrei, 100% da planilha feita. Estou sentindo um pouquinho ainda para voltar, que essa semana que você mudou um pouco a minha planilha, né? Então, estou meio que morrendo aí, mas estamos correndo atrás. Não, é isso aí. Ótimo. A gente tem toda vez que a gente muda, né? Vocês, quem já está comigo há mais tempo sabe, você sai do período de base para o período pré-competitivo, sente a primeira, a segunda semana, e quando sai do período de competitivo e volta para a base, sente também, né? Porque, na verdade, os estímulos são diferentes e a solicitação é diferente. Então, sente mesmo, não tem jeito. E que bom que está sentindo, é sinal que está certo. Sempre fala isso, que bom. Adoro meu sofrimento. Então tá bom. Léo, tem mais alguma coisa para falar, bicho? Pode falar? Não, eu peço desculpa mais uma vez, porque usar dos últimos minutos finais da outra reunião lá, desculpe mesmo, não era a minha intenção. Beleza. Alguém mais quer falar alguma coisa, galera? Agora a gente tem tempo, né, Fausto? Agora tem mais 40 minutos. Agora só o almoço tira a gente. O do Fausto é plano VIP, rapaz. Não, cara. Na verdade, eu estava dando aula e me derrubaram também. Então, eu tive que fazer. Eu estava dando aula para os alunos e caiu no meio de uma aula. Então, eu tive que fazer e é o que está me salvando. O pessoal não me conhece. Eu tenho uma box aqui em Porto Alegre, no Sul. Conheci o Júnior num final de semana aqui que ele veio. E conversa com ele. Eu sou
professor e eu sei o quão difícil é trabalhar as nossas necessidades, né? A minha maior dificuldade, por mais que eu tenha o boxe, como o Léo tem, eu tenho o boxe para treinar, mas com toda essa confusão, com toda essa parado e indefinição até mesmo, o boxe é hoje minha renda. Então, um mês parado é um mês sem renda, né? Por mais que eu tenha os alunos anuais, o pessoal tá todo mundo engajado, tudo, não entra aluno, né? Não entra cliente, não entra. Então a gente se preocupa. E o mindset com o próprio derruba. Então a nossa cabeça é nesse momento um dos maiores inimigos, né? Eu tenho todas as condições de fazer 100% da planilha e muitas vezes a insegurança, a preocupação não me faz completar a planilha. Me atrapalha. Você sabe que isso foi falado na live com o Thales, né? Quando perguntaram, mas as pessoas que estão sem boxe vão ser prejudicados, tal. E eu falei exatamente isso, que muitas vezes muitos atletas são proprietários de boxe, né? Então muitos atletas, por mais que tenham acesso ao boxe, não estão com a cabeça tranquila para treinar. E muitas vezes não consegue treinar legal, não consegue render, porque está preocupado com aluno cancelando, a receita do box caindo, como que ele vai pagar a conta, resolver problemas. Então, por isso, esse é um dos motivos que eu acho que essa seletiva ela vai ser uma seletiva mais equilibrada de todas. Mais equilibrada do que se tivesse todo mundo treinando na sua melhor condição. O que eu acho, essa seletiva vai ser uma seletiva mental também, muito trabalho mental. O que eu acho, Júnior, muitas vezes, porque eu também vejo muitas vezes alunos ou aspirantes atletas, eu não tenho atletas a nível como o Léo, não conheço todos, que assim, muitas vezes eu vejo isso, teoricamente estamos todos na planilha de base. Eu que estou começando agora, como já vi a Yane, que já pratica, já tem competição semana em semana. Então, assim, a base vai te levar ao pré-competitivo. A grande coisa é que muitas vezes a gente atropela a base, né? A gente faz uma base mais fraca, porque muitas vezes a gente quer atropelar em cima de competições ou pré-competitivo. Então hoje não tem desculpa. Todo mundo está teoricamente na base. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. E isso vai ser bom. Eu vejo meus alunos que se queixam menos de alguns desconfortos de treinos mais intensos. Então, assim, eu acho que... E o pessoal estava brincando que não vai ter desculpa. Agora não tem mesmo desculpa. Tá? A base não é mais o problema. Tá? Todo mundo tem que fazer uma base boa. Eu, no meu caso, eu tenho que trabalhar muito a cabeça, porque eu fico 16 horas no meu box e hoje eu não consigo ficar 1, 2, em função dessa incerteza, fechado. Por mais que eu tenha o box fechado sozinho para treinar, muitos de vocês sabem que treinar sozinho é bom, mas é sempre bom estar em conjunto para algumas coisas, né? E isso é uma coisa que eu estou tentando superar nessa fase. São habilidades que a gente vai ter que desenvolver, né? São coisas que a gente vai ter que aprender e desenvolver para melhorar o nosso arsenal. Então, treinar sozinho, treinar com a competição longe ou até sem ter data marcada, porque é muito fácil você se dedicar e dar o seu máximo num período pré-competitivo, que a competição está ali, né? Você está vendo que ela está chegando. Agora, e quando você está num período de base longe da competição, né? Se vocês pensarem, um atleta olímpico, o ciclo de preparação dele são 4 anos. Ele começa a se preparar agora para uma Olimpíada daqui a 4 anos. Imagina se ele fizer essa base dele mal feita. Então, ele tem que ter uma base bem feita 4 anos antes da competição.
Nós estamos falando aqui de meses, né? Vamos lá, a nossa base tem que ser boa para outubro, por exemplo. Então, eu tenho que desenvolver essa resistência para suportar pelo menos até outubro, pelo amor de Deus. Então, muitos atletas gostam de fazer o período pré-competitivo, né? Gostam de treinar com a competição batendo na porta, se sente motivado, né? Tá com tudo muito bem fresco na cabeça, querendo pôr em prática, querendo fazer os movimentos, beleza. Tá bom, e a base? E o período que está longe da competição? Como que você vai construir esse seu castelo para a hora que chegar na competição esse castelo tá forte? Então, eu acho que isso é o mais importante. Isso é o que a gente tem que ter em mente, isso é o que a gente tem que desenvolver, e principalmente esse período de incerteza é onde a gente vai desenvolver isso. Esse período de incerteza é onde a gente vai aprender a treinar sozinho, é onde a gente vai aprender a treinar sem ninguém tá olhando o que a gente está fazendo, é onde a gente vai aprender muitas vezes a treinar e não postar o que a gente está treinando, né? Fazendo um treino secreto, olha que beleza. Para muitos isso é um martírio, não é? Para muitos, cara, treinar sem postar o que está fazendo é o fim do mundo. Mas daí mais um exercício, mais uma habilidade que a gente está desenvolvendo e está aprendendo. Então, como eu falo, o CrossFit ele é uma competição, a gente treina para uma competição desconhecida, tá bom? A seletiva agora ela é uma competição conhecida, a gente sabe como vai ser a prova, sabe tudo como vai funcionar, só não sabe quando. Então, a gente só mudou o elemento desconhecido. Tirou o elemento da competição em si e botou ele incerto para a data. Então, eu tenho que estar pronto o tempo todo para o que der e vier. Quando eu classifiquei para a regional em 2013, eu classificavam 48 para ir para a regional em Guayaquil, e eu me classifiquei no Open, eu fiquei em 52. Então, eu fiquei 4 posições para entrar para a regional. E eu criando, eu tinha treinado muito para me classificar para a regional, e eu fiquei desanimado quando acabou. Falei, não entrar por 4 posições, né? E no dia seguinte, o Lupa me ligou e ele falou, Júnior, parabéns, você foi muito bem, tal. Pode ser que você seja chamado, né? Pode ser que você seja convidado para ir para o TCB. Para o TCB não, para o regional. E eu, na época, não entendia direito como é que funcionava. Eu falei, como assim, cara? Mas eu não classifiquei. Ele falou, não, quando abrir as inscrições, alguns atletas podem se inscrever por time, e isso abre vaga para o individual. Então, se desses 48 atletas, 4 atletas fizeram inscrição por time, ele abre 4 vagas no individual. Você precisa que 4 pessoas desistam. Na hora, a minha cabeça veio o seguinte pensamento: se eles me chamarem, eu tenho que estar pronto. Então, eu vou treinar. Então, naquele dia mesmo, eu comecei a treinar sem saber se eu ia ser chamado ou não, mas sim para estar pronto a hora que me chamasse, se fosse chamado, entendeu? E isso foi muito bom, isso foi uma escolha muito boa que eu fiz, porque exatamente 4 atletas desistiram, né, ou fizeram inscrição por time, e fui chamado para ir para a regional naquele ano. Foi o último a ser chamado, mas eu fui chamado. Então, eu estava pronto para competir, mesmo sem saber se eu ia ser chamado ou não. E eu vejo essa situação como uma situação parecida, né? Você tem que estar pronto para competir. Quando vai ter a competição, não sei, mas quando ela tiver, eu tenho que estar na minha melhor fase. E essa tem que ser o pensamento diário de vocês, entendeu? Esse é o pensamento que tem que estar na cabeça de vocês todo dia. Eu tenho que estar no meu melhor, eu tenho que chegar no meu melhor. Ah, mas eu não tenho acesso ao boxe, eu estou treinando em casa.
é o meu melhor de acordo com aquilo que eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho um kettlebell? É com kettlebell que eu tenho que ser a minha melhor condição física com kettlebell. Ah, eu não tenho nada. Eu só tenho peso corporal. Cara, tem que ser o melhor treino com o seu peso corporal. Chegar no seu limite. Ah, peso corporal é fácil, não tem peso extra, tal. Depende do ritmo que você faz. Né? É igual os alunos reclamando dos WODs no box. Ah, esse WOD está fraco. Está fraco porque você foi fraco. Está fraco porque o seu ritmo foi controlado. Um WOD, ele é para ser feito no seu máximo. Intenso, né? Na sua maior intensidade, sua maior velocidade. Se você terminou o WOD tranquilo, provavelmente você não foi na sua maior intensidade. Né? Então, isso é uma lição que o CrossFit sempre nos ensinou e que agora é hora da gente pôr em prática, cara. Trabalhar com o desconhecido, trabalhar com aquilo que a gente... com o inesperado. Né? Ô, Júnior, eu queria falar sobre 2 assuntos. Depois eu quero falar sobre o assunto falso lá, depois vocês me lembram se eu esquecer, o assunto de box fechado, esse tipo de coisa. Mas antes eu queria dar um parênteses nessa questão que a gente sempre, muitas vezes, reclama, porque eu só tenho kettlebell, ou só tenho peso corporal. Você sabe, você me acompanhou aí o tempo todo, né? Eu tive 2 hérnias depois do Open, 2 semanas depois do Open, eu tive 2 hérnias, sendo que fui hospitalizado, a emergência me pegou aqui em casa, um caos. Nunca fiz uma dor tão grande. E fiquei praticamente aleijado da perna direita. Não conseguia agachar. E você treinou comigo. A gente ficou uns 4, 5 dias junto no curso. A única coisa que eu conseguia fazer era um pull-up street, uma bicicleta, uma bike e um agachamento torto. Né? Um agachamento... Eu fiz essa nhaca, eu acho que 2 meses, cara. Eu fiquei 2 meses fazendo isso, que eu não conseguia fazer isso. Então, a gente tem que fazer o que dá para fazer e ponto final, acabou. E seguir em diante, entendeu? Tem muito e parar um pouco de reclamar e olhar o meio copo cheio. Eu, pelo menos, penso sempre assim, né? Eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto do Fausto. Fausto, essa questão de box fechado, ele não é só o box fechado, né? No meu caso, eu estou com um hotel fechado, box fechado, a obra meia boca, os clientes não pagam, rotativo fechado, está tudo fechado e o aluguel que a gente está tentando negociar e a pessoa liga 200 vezes para a gente porque não pode negociar, porque precisa pagar as contas dele também. Então, assim, os problemas não são poucos, nem para você, nem para ninguém. Está todo mundo com pepino. O Júnior está em casa com o box fechado, os clientes também não pagam uma parte, não pagam pingo um pouquinho, outra parte, a maior parte não paga nada. Então, assim, o que eu sugiro, que a gente não é fácil, deixa eu até botar olhar o Fausto aqui. O Fausto, não é fácil, é uma situação difícil mesmo. Mas eu acho que aí vem o mindset, eu acho que é da Tati, né, que ela fala muito aí, é verdade. E eu usar isso o tempo todo. Eu botei o pé para treinar, eu esqueço geral. Pode estar a conta atrasada, pode estar o pau quebrando, a dona do box a proprietária está ali me cobrando. Hoje eu estava escondidinho lá dentro, ela estava me cercando lá fora, eu estou negociando o aluguel. Cara, eu fiz meu treino todinho, o melhor que eu pude, e fui resolver o pepino depois que acabou o treino. Assim, não é fácil, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples, mas é uma coisa que vale a pena. Vale a pena você trabalhar isso, entendeu? Tentar separar as coisas. Tenta usar o treino como adrenalina para te tirar do mundo real um pouco. Esse mundo de problema. Joga o CrossFit e o esporte, tenta jogar ele como a sua válvula de escape dos pepinos da vida. Na hora que você estiver treinando, você vai
a hora que você tem para sair dos problemas. Tenta, sei lá, tenta inventar alguma coisa na sua cabeça que te ajude a sair da vida real na hora que você estiver treinando. É a minha sugestão, tá? Não sei. É exatamente isso que eu estou tentando fazer. Eu entendo, não é fácil. É o que eu Não é disse, fácil. é o que eu tenho tentado fazer. Né? É fechar o box e dizer assim, cara, os problemas estão lá fora, não vou resolver isso agora. Né? A cabeça hoje, talvez tenha que ser mais preparada do que o corpo. É isso Exatamente. mesmo. Uma coisa que eu tenho percebido também, a maioria dos atletas que eu atendo são coaches ou donos de boxe. Então, assim, não parou só o treino, parou a vida, né? Parou a vida. Você não dá aula, você não vai para o boxe e tal. Então, a gente tem que pensar nesse momento, assim, no que eu posso controlar, né? Eu tenho controle sobre o quê? Eu não tenho controle sobre a pandemia, eu não tenho controle sobre o dia que vai abrir o box, eu não tenho controle de nada, eu só tenho controle sobre o meu corpo, a minha mente e sobre o que eu vou fazer com essa situação que está acontecendo. Então, não é fácil mesmo, mas o que o Léo falou faz muito sentido, e assim, e você criar um ritual para você. Bom, o que eu posso controlar? O meu treino eu posso controlar. Então, eu vou me manter saudável física e mentalmente para achar uma solução possível para todos os outros problemas que eu estou enfrentando. Porque o exercício físico, naturalmente, ele libera endorfina. É o que o Léo falou, né? É uma válvula de escape para você esquecer um pouco do mundo real. Quando você libera endorfina, você naturalmente se acalma. E aí você pode, com essa calma, com a própria testosterona que você libera enquanto faz exercício, tudo, você criar uma situação de poder para você mesmo, e aí você fala, não, calma, eu posso olhar para isso de uma outra forma. Então, o foco é esse, manter-se saudável, física e mentalmente, para que você possa olhar para essas coisas e encontrar uma solução viável para esses seus percalços diários. Fácil? Não é. Não é. Mas é uma solução palpável para que você possa se manter saudável. Muito bom, galera. Mais alguém quer falar? Renzo, tá tudo bem aí? E aí, Júnior, tá tudo bem, sim. Então tá bom. Fazendo Tá difícil pra treinar, mas tá bom. Tá horrível pra treinar. Por quê, pô? Você não tá usando a sala puxando. Você não tá usando a sala do pai, não, pra treinar, pô? A gente tem... Eu moro em casa, Léo, tem quintal. Sorte, hein? Então, você é um privilegiado, Alexandre. Porra, você é um privilegiado. Com certeza. Eu falo pra ele, cara, tô aqui na... eu fico puxando aqui, cara, porque senão... Vou mostrar aqui, ó o pepino aqui, ó a sala de casa. Olha a sala de casa aí, ó. Tem uma areazinha fora, comprei os pisos de borracha, estamos improvisando aqui, tá indo. O problema é o que todo mundo já falou, a falta dessa rotina diária afeta muito. Eu acho que ele nunca sentiu falta da escola, tá sentindo agora, porque não tem aquela rotina de acordar cedo e... O negócio tá feito, hein? Tá feio, cara. O negócio abalou psicologicamente meu menino, que ele tá querendo até ir pra escola. Olha, Alexandre, sabe uma coisa que eu fiz aqui em casa? Porque eu tenho um adolescente aqui também, né? E ele tava, ele fez uma alteração de urgência e ele estava 1 mês já sem treinar. Quando ele ia voltar, no dia que ele ia voltar, o SESI fechou tudo e ele, ou seja, ele tá daquele jeito. E aí o que eu fiz? Eu criei para ele uma rotina de estudo, inclusive, porque a escola deve estar mandando todo o conteúdo para ele. Então, a gente criou aqui em casa uma rotina, um planejamento diário para ele. Então, assim, não precisa acordar às 5:50, como acordava, ok, mas também não vai acordar às 10. Acorda às 7:30.
Então, acorda às 7h30, faz a sua rotina, arruma a sua cama, toma seu café. Dali 40 minutos, você começa o seu estudo. Então, ele vai para o local dele, abre o notebook, pega as coisas da escola que ele decidiu fazer naquele dia e determina lá 1h30 de estudo. Então, por 1h30, ele vai fazer as atividades da escola, como se ele estivesse na escola. A gente tem feito isso aqui também. Aí acaba isso, vai fazer o quê? Não deixar muito tempo ocioso. Tem lá os seus horários de descanso, mas não deixar muito tempo ocioso, porque eles não sabem muito o que fazer com essa liberdade. Se a gente pega o celular e procrastina por 1 hora, imagina eles. Exatamente. Né? A gente se perde. Se a gente não tiver rotina, a gente se perde. Um adolescente, então... Exatamente. Aí você chega no final do dia e fala, cara, eu fiquei que nem uma barata tonta, rodei o dia inteiro e não fiz nada. Verdade. Então, e aí eu também... Desculpa, Reis, o que eu vou falar, não fica brava comigo. Bem, pode falar. Mas eu limitei a quantidade de horas do celular. Celular, videogame. Mas eu prefiro que ele fique no videogame do que no celular. Então a gente colocou, sabe, horário para o videogame, até horário para dar uma olhada no Instagram, alguma coisa assim. Eu inseri forçosamente, assim, por livre e espontânea pressão, uma leitura diária. Então escolhe um livro que você quer ler e cria esse hábito de leitura. Porque assim, se a gente não planejar, não colocar coisas para serem feitas, objetivos para serem feitos no dia, eles piram também, tanto quanto a gente. Tati, qual é a idade do seu, Tati? O meu fez 14 final de semana passado. Aqui em casa é 18 e 19. Aí já complica um pouco mais. Né? Mas é uma rotina de adulto, né, Léo? Já é uma rotina de adulto. E aí eles que têm que se perceber que é necessário ter uma rotina. Mas esse lance da rotina aí é fundamental. Eu sigo... Na realidade, a minha rotina ela continua muito parecida, né, do que eu já tinha. Eu estou muito mais trabalho, porque eu tenho muito mais pepino para resolver. Sim, então, assim, meu caso é isso também. O volume... A energia dos pepinos, ela me consome muito mais, porque é muito problema para resolver, né? Além disso aí que eu falei, ainda sou síndico em 3 lugares, sou síndico onde eu moro, sou síndico onde eu trabalho, sou síndico do hotel, então tem todas essas demandas que vêm para cima, de mim. E a única coisa que eu mudei, assim, na realidade, foi o meu horário, que eu acordava às 5 horas da manhã e tal, e agora eu estou acordando 6 e pouco, 6h20. Então, acho que foi a única coisa que foi bom para mim mudar também, né? Sim, para dar um descanso, exatamente. Não é nenhuma coisa assim muito ruim. Mas essa questão de ter a rotina, eu acho que para a cabeça da gente faz um bem muito grande, tá? Porque você vai cumprindo coisas durante o dia. Vai cumprindo e vai te dando aquele feedback positivo que a gente estava falando no início. Uma outra coisa, gente, que é muito importante. Parece bobagem, mas é muito importante. Dediquem de 5 a 10 minutos para tomar sol. Para tomar sol. Porque a vitamina D é muito importante para a gente, inclusive para o nosso humor. Né? Inclusive para o nosso estímulo e tudo. Então, dediquem. E sem protetor, sem nada, tá? Claro que não vai torrar meio-dia no sol, pelo amor de Deus, né? Mas lá para umas 8, 9 horas da manhã, se você puder ir para um cantinho, na varanda, ou, entendeu? Tomar um pouquinho de sol, mas tomar aquele sol consciente mesmo, sabe? Para a energia boa vir e tal, e te dar força, te dar energia. Parece bobagem, mas são coisas pequenas que fazem toda a diferença durante o dia. Tira alguns intervalos para você se distrair mesmo, faça alguma coisa que goste, ouve uma música, sabe? Ou então vai tomar um café, vai tomar uma água, mas preste atenção naquele momento de descanso, sabe? Procure não pensar em nada durante 5 minutinhos, ouve uma música bacana e tal, aí você volta para a sua rotina normal. É super importante, porque é um período tenso, é um período muito tenso. Esse lance de sair de casa, de não sair de casa, na realidade, algumas coisas, assim,
elas são, acho que, toleráveis e não estão colocando em risco. Por exemplo, você pegar e dar uma voltinha de carro, pegar sua esposa, pegar seus filhos, dar uma voltinha de carro, parece que não, mas isso te tira um pouco do ambiente, você não está colocando ninguém em risco, não está sendo vitrine e tudo mais. E é uma coisa que é possível, entendeu? Uma voltinha de carro, se for o caso, vai sair pouco de casa. Sim. Ou até mesmo pessoal que mora em bairros tranquilos, a própria você vai aqui em Vitória, já falei, né? Aqui tem Camburi, como se fosse a praia lá do Rio de Janeiro. Você ir correr na praia não tem menor condição, correr na praia. Por quê? Porque as pessoas, se todo mundo for correr na praia, primeiro é um exemplo ruim, o contato, a chance do contato é muito grande e tudo mais. Mas você correr dentro da sua quadra, sei lá, eventualmente você correr dentro da quadra do bairro, você mora ali, em volta do seu quarteirão, se tiver ele tranquilo, deserto, não me parece ser o fim do mundo também, entendeu? Porque o que você não pode é aglomerações, né? E também lugares que sejam vitrine, e todas as pessoas estão vendo que você está fazendo isso, entendeu? Então é muito ruim como exemplo para as pessoas. Mas fazer um negócio num local extremamente discreto e tudo mais, que você não está botando ninguém em risco e também não está sendo exemplo para ninguém, pode ser, assim, praticamente aceitável. Exatamente. Eu acho que agora são épocas de novos hábitos, né? Exatamente. Então, a gente tem que criar novos hábitos, meio que se reinventar em todos os aspectos. Uma das coisas que eu estou fazendo, né, eu comecei ontem e vou fazer hoje, é uma limpeza no meu Instagram, né? A gente fica seguindo muitas coisas que não levam a gente a nada, não traz informações produtivas. Então, eu até estava vendo fazendo um curso aqui, e o cara fala de você seguir somente 50 Instagrams, Instagrams úteis, Instagrams que tragam informações que você realmente queira te traz conteúdo, né? Porque a gente fica seguindo Instagram de piada, Instagram de não sei o quê, Instagram. A hora que você vê, você está seguindo 200 pessoas e coisas importantes que são relevantes para a sua vida, muitas vezes você deixa passar, você acaba não vendo. Você não vai me cortar, não, né? Você é o primeiro. Eu preciso do Instagram para saber se você está treinando direito, né, Léo? Apesar que agora está difícil saber, hein? Porque não pode postar, né? Não, agora eu só posto quando eu treino aqui em casa, né? Senão não dá pra postar. Aí você põe os vídeos antigos, né? Os antigos... É TBT de segunda a sexta. Tem uma outra coisa interessante também sobre isso que você falou, Júnior. Dá uma filtrada também em que notícias você quer ouvir. Ou que, sabe? Porque assim, a gente fica o dia inteiro, morreu tanto, aumentou o caso, não sei o quê, fulano tá com esse problema. Ok, os problemas eles existem, mas a nossa saúde mental não precisa desse bombardeio de informação negativa, entendeu? Ontem mesmo eu estava conversando com meu marido aqui, fala, cara, todo mundo fala quantos casos de coronavírus tem, quantas mortes tem, mas eles não falam quantos casos foram recuperados, quantos casos a pessoa ficou bem, entendeu? Então, assim, a gente precisa filtrar um pouco essas informações negativas, porque isso faz muito mal pra gente. E não é ser alienado, né? Não é se alienar, mas é realmente filtrar qual é a fonte de informação que você vai querer, né, seguir e ver, ouvir, enfim. Até porque as informações são muito... As informações que a gente tem no Brasil são bem sensacionalistas também. Apavoram a gente demais. Eu tenho contato com a Alemanha quase que diário. E a Alemanha é o país que mais se contamina, mais rapidamente se contamina e tem o menor índice de mortalidade. Então. E eles não mostram o exemplo da Alemanha porque é muito parecido com o que o Bolsonaro está querendo. E foi o país que mais deu certo, mais conseguiu, se contamina com uma velocidade absurda, só que não tem quase morte.
Então, só que a gente fica bem. Daí a gente olha o que a imprensa brasileira quer, a gente fica apavorado. Ontem aconteceu um fato aqui em Bauru. Um amigo meu faleceu. Ele era aluno nosso lá do boxe. Nossa, eu fiquei... Ontem, a hora que eu vi, meu Deus do céu. E ele fazia minha aula, inclusive, das 6 da manhã. Eu corto o cabelo, ele era barbeiro, né? Então eu corto o cabelo lá, então é o Thiago, ele e o filho dele. E então é um amigo que eu estava quase que a cada 15 dias, no mínimo, eu estava conversando com ele, um cara muito gente boa. E ele chegou em casa passando mal, com falta de ar. A esposa falou, pô, vamos pro hospital. Ela falou, cara, não consigo nem ir de moto. Aí chamou o SAMU veio, levou. No dia seguinte ele faleceu, ontem de manhã ele faleceu. E não quiseram nem saber, colocaram como Covid, mandaram lacrar o caixão e é isso. Porque, na verdade, ele teve um infarto, entendeu? Ele teve infarto, mas você colocar como Covid, lacrar o caixão... Pô, teve até uma amiga dele, estou falando que ele já estava sentindo os sintomas do Covid há algum tempo. Mentira, ele estava bem, ele estava zero. Encontrei com ele semana passada, faz uns 5 dias, encontrei ele no supermercado. Não estava mesmo. Não estava. Pessoal, o seguinte... Eu conheço o pessoal da área da saúde, eles receberam a instrução que morreu para colocar como Covid. Se a pessoa até para que não haja velório, que as pessoas não se aglomerem, enfim. Eu concordo aí com um pouco do que cada um está falando, com o Alexandre, com relação à mídia sensacionalista. Realmente, a mídia só vê o meio-copo vazio, ela não vê o meio-copo vazio. Qualquer coisa que se faça, ela vê o lado negativo, que é o lado que vende. É impressionante. É isso mesmo. Mas eu assisto jornal de 6 da manhã às 10 da noite. Sempre estou muito bem informado e fico sujeito a essa carga toda aí que vem realmente negativa. A questão é que, com sensacionalismo ou não, o negócio é bem grave. A gente não pode negligenciar. A gente não pode negligenciar. Tem excessos? Tem, mas a coisa é bem grave. É o mundo inteiro em quarentena, praticamente. E a gente tem casos... O Brasil, graças a Deus, não foi o primeiro país. Está sendo um do meio ou do último a acontecer. Então, a gente tem exemplos do que deram certo e do que deram errado. Né? A gente tem a China, que bloqueou tudo e é o primeiro país no mundo que está liberando, não tem nenhum outro país que voltou a liberar, a China está voltando a liberar, e a liberação ela é lenta, por isso que eu falei, Júnior, ela é muito lenta, ela não abre assim, voltou ao normal. Não é, a gente vai ter sequências no comércio, na indústria e na economia, mesmo depois que começar a liberar, porque a liberação ela é pontual, ela é bem devagarinho, né? Gradativa. A gente tem casos de país que são extremos, igual os Estados Unidos, Itália e Espanha. E ontem, por exemplo, saiu um pesquisador, na pergunta que foi feita de qual é a tendência da curva do Brasil. É para a Alemanha, é para os Estados Unidos ou é para a Espanha e Itália? E ele falou que a gente começou indo no caminho dos Estados Unidos, que é o pior cenário hoje, e hoje nós estamos no cenário da Espanha e da Itália, que é um cenário muito catastrófico também. Então, a nossa curva hoje, se ela não mudar, ela está indo para a Espanha e Itália, que é um cenário catastrófico. E vocês estão vendo aí que hoje tem um outro indicador de movimentação, né? Que é os celulares que estão conseguindo fazer isso, que chegamos a 56%, quase 60% em alguns momentos, e hoje voltou para 40%, ou seja, a população devagarzinho relaxou, muito por conta da propaganda que nós estamos tendo aí do Bolsonaro. Então, a gente tem que ver que é o seguinte, a situação é crítica, tá? É o que eu tenho para falar. Sim. Não pode relaxar, né?
não pode relaxar. O problema é que o brasileiro não tem disciplina, não respeita muito. Se a gente tivesse uma boa disciplina, a gente seguisse as regras legais mesmo, direitinho, não precisava ser tão rigoroso. Mas o problema é que, sendo rigoroso, o pessoal já está negligenciando, imagina se não fosse, né? Alexandre, só tem hoje, tecnicamente falando, só tem uma coisa que poderia liberar pontualmente esse movimento, que é a testagem de massa. A testagem de massa ia conseguir dar essa orientação. Mas nós não temos isso, nós não temos testagem nem mínima, quanto mais máxima. Entendeu? A nossa testagem é ridícula. Nós não testamos nem 1% do que deveria testar, entendeu? Então... Não, esses casos que são divulgados são casos confirmados. Tem muito mais casos que não foi testado, o teste não ficou pronto, ou não foi testado, enfim. O número é muito maior do que se mostra. Mas é isso aí, gente. Vamos fazer o almoço. Vamos aprender muito com isso pode ter certeza. Com certeza. E novos hábitos serão criados. Né? Novos hábitos serão criados, porque a gente vai ter que driblar isso de alguma forma. Cada um do seu jeito. Né? Para se adaptar, para driblar, para criar novas soluções. Enfim, eu não sei vocês, mas eu não aguento mais ver live na minha vida. Pelo amor de Deus, eu não suporto mais. Mas quando a live não funciona, né? É pior ainda, né? Então, mas a maioria não está funcionando, Júnior. Porque é muito... O Instagram está bugado. Não tem jeito. Muita gente, exatamente. Mas a livezinha ajuda a gente a distrair também, né? Vamos ver por esse aspecto aí. Não, te tira da frente da TV, né, cara? Noticiário. Não é? Olha, se alguém precisar de alguma coisa para fazer, aqui tem um monte, viu? Ó, roupa para lavar, louça para lavar, banheiro. Olha, eu saio, viu? Se alguém quiser assumir aqui. Não tá podendo, Tati. Ali, que aqui também tem. Não tá podendo. O que é, Júnior? Não tá podendo ir na casa de outros fazer nada. Não, mas eu saio, eu nem fico aqui. Eu entrego a chave. Aqui também tem muito para fazer. Bom, gente, eu me coloco à disposição. Beleza. Se alguém precisar bater um papo, né? Organizar a rotina, planejar, bater um papo mesmo. Estou aqui à disposição de vocês. Sim. Se alguma coisa, só dá um grito aí, galera. Semana que vem a gente conversa de novo. Boa. Beleza. Valeu. Beleza? Boa Páscoa, pessoal. Boa Páscoa para todo mundo aí. Boa Páscoa, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.